Bom, e o Ministério da Educação desbloqueia quase 2 bilhões de reais contingenciados. Bonita essa palavra, né, Thaís? Contingenciados, né? Desde o primeiro semestre, quer dizer, estavam bloqueados. Há ainda cerca de 3 bilhões e 800 milhões que continuam bloqueados. No fim de outubro, o governo planeja fazer um novo desbloqueio, mas a informação é que ainda não é possível saber se vai ser possível liberar esse dinheiro todo ainda esse ano. De acordo com o ministro Abraham Weintraub, se caminha para isso. Vamos ouvi-lo. Tudo dentro da normalidade e acho que a crise está sendo deixada para trás com uma gestão eficiente. Não teve universidade parando, não teve falta de luz, não teve falta de comida no bandejão. Eu não consigo entender, sinceramente. Thaís, você que é ligado à economia, por favor, como é que esse dinheiro está agora aparecendo aí às pampas, hein? Ô Zé Paulo, é que ele, na verdade, ele nunca sumiu, né? O governo federal, o Tesouro Nacional, é obrigado a fazer esse contingenciamento quando ele tem frustração de receita, porque ele é obrigado por lei a cumprir a chamada meta de déficit fiscal, ou meta fiscal, né? Que no caso do Brasil a receita aumentou. Então, a receita aumentou, agosto foi um resultado surpreendente, julho já tinha sido um resultado surpreendente, tem acontecido a entrada de receitas extraordinárias, que são aquelas que não vão se repetir, mas de alguma forma receitas extraordinárias, por exemplo, como royalties de petróleo. A gente fica falando aqui do acionista da Petrobras, mas quando o petróleo sobe, o Tesouro Nacional, que é o maior acionista, é o que mais recebe dividendo e royalty, né? E esse dinheiro dos royalties e dos dividendos da Petrobras estão fazendo uma diferença danada para o Tesouro Nacional. Então, quando o governo fez o contingenciamento, o dinheiro não desaparece, ele fica guardado, preso, é impossível gastar. Quando a receita ela surpreende para cima, o governo refaz as contas e vai liberando dinheiro para aquelas áreas que são mais relevantes. E o ministro Weintraub, até porque tem sido o mais atacado, e não é só por causa do corte de verbas, vamos combinar aqui, ele acabou sendo beneficiado aí por essa liberação do contingenciamento e levou a maior parcela do dinheiro. Outros ministérios que estão sofrendo pra caramba com contingenciamento, hoje, por exemplo, o ministro Osmar Terra está preocupado, já disse que voltou a fazer fila no Bolsa Família, porque o orçamento dele para o atendimento ao Bolsa Família está contingenciado, né? Então, o governo vai ter que refazer essa conta também. Aliás, esse é um ponto importante que eu queria chamar a atenção aqui. Há um mês e meio, mais ou menos, num evento aqui em São Paulo, o ministro Osmar Terra se gabava, dizendo que, defendendo aquela tese do Bolsonaro de que não tinha fome no Brasil, dizendo que como é que pode a gente dizer que tem fome no Brasil se o Bolsa Família faz meses que não tem fila no Bolsa Família, né? Quer dizer, esse era o critério dele para dizer que não tinha fome no Brasil. Aí ontem ele voltou a admitir que tem fome no Brasil, ou não assim claramente, mas ele admitiu que tem fila no Bolsa Família, porque a gente sabe que muitas famílias não estão encontrando emprego, então mais gente procurando o benefício, e o orçamento lá do começo do ano não previa esse aumento de demanda pelo Bolsa Família. Então, agora, assim como se fez... empolgue, né? Oi? Que ninguém se empolgue com esse aumento da arrecadação, porque o buraco fiscal continua gigantesco, outros contingenciamentos virão, outros permanecerão. Então é uma ótima notícia, né, claro, é uma ótima notícia que parte do dinheiro volte a ficar à disposição da educação. Então, a educação ganhou e com todo o merecimento, mas o governo vai precisar fazer outras contas, por exemplo, para atender o Bolsa Família, né? Não, e nem de longe a fonte do problema está estancada, que é a crise fiscal, mas nem de longe, né? O problema continua, e nem só a reforma da Previdência, ela sozinha não vai resolver esse problema. Ela vai diminuir a velocidade com que o buraco aumenta, né? É verdade. Não, a gente já falou bastante disso aqui, né? A reforma da Previdência estanca a sangria, não cura a doença que provoca a sangria, né? Não cura. Ela estanca a sangria, ela evita uma situação de insolvência de curto prazo do governo federal, de curto e médio prazo do governo federal. Outro dia a gente falou aqui, até com ênfase, né? Que não se descarta, talvez daqui a alguns anos, a necessidade de outra reforma.
Exato. E agora com essa desidratação que já aconteceu no Senado, né, e que corre risco, a gente vai ter que acompanhar hoje, tomara que não aconteça, nós realmente vamos precisar rever esse tema. E só para fechar aqui, Zaidan, não sei se você viu ontem, a dívida pública brasileira continua aumentando, né? Apesar do custo dela ter diminuído, está abaixo aí de 5% do PIB, por causa da redução da Selic, a dívida pública brasileira continua aumentando, porque a gente precisa emitir dívida para pagar dívida, né? Quando a gente tem déficit primário, significa isso. Significa que a gente precisa se endividar para pagar os juros da nossa dívida. Então, só para reforçar aí o teu diagnóstico, que estamos longe de resolver a questão da crise fiscal.